Ladies and gentlemen, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Química com JC. Eu sou o Júlio e hoje nós vamos para mais um vídeo de experimento. Um experimento super fácil, muito tranquilo de se fazer em casa, não é perigoso, não é tóxico. É a cromatografia de canetinhas coloridas. Eu te garanto que a coisa mais difícil de hoje é você tentar falar o nome cromatografia 3 vezes sem errar. Testa aí, eu duvido. Os materiais que a gente vai utilizar são as canetinhas coloridas ou hidrocor. Eu tenho 12 cores dela. E o outro material é o papel filtro de café. Você encontra facilmente aí nos supermercados. Eu comprei a caixinha com 30 unidades, foi R$ 6. Você encontra por um preço mais barato. Mas o que é a cromatografia, né? Cromatografia é uma técnica de separação de misturas. Quando a gente vai começar na química, a gente escuta esses nomes, né? Separação de misturas. Filtração, decantação, centrifugação, destilação e por aí vai. São várias técnicas que consideram as diferentes características das substâncias. Hoje a gente vai fazer a técnica de separação de misturas, cromatografia. E aí a gente vai poder verificar, por exemplo, se a tinta da caneta é de uma única cor ou é feita de mais cores. Feita de mais cores? Lembra da teoria óptica das cores? Que tem aquele círculo cromático que considera as 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul? Você vai juntando essas cores primárias e aí vai tendo novas cores. Por exemplo, o azul com o amarelo dá verde e o vermelho com o azul dá roxo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Dá roxo, o azul com vermelho dá roxo, misturando dá pra ver uma cor a par. O azul com vermelho dá roxo. E aí as mãos ficam todas mal pintadas. Na teoria óptica isso dá muito certo, porque tem tudo a ver com comprimentos de onda, né? Se juntar o comprimento de onda azul com o comprimento de onda vermelho, a soma vai dar ali próximo do roxo, do violeta. Coisas que, na realidade prática, por assim dizer, não vai acontecer. A gente vai ver que o verde, por exemplo, não é azul e amarelo, mas um pouco de corante verde com outro corante que, se eu falar agora, não tem graça você continuar vendo o vídeo. Como foi que eu fiz, né? Eu peguei um único papel filtro e recortei ele numa tira, tirando essas laterais aqui. Juro, por que você fez isso? Eu vou colocar na internet para ficar um pouco bonito, cara. Mas você pode fazer em um único papel filtro, colocando vários pontinhos. A gente pode ver isso no final, quem sabe. Eu recortei 12. Essa é a segunda vez que eu faço cortando 12 quadrados, cortando 12 tiras. Então ainda estão sobrando 6 desse papel filtro. Rende 2 vezes e ainda sobram 4 para você fazer vários de uma vez. Dá certo. Mas como é que a cromatografia acontece, né? Eu acho que eu estou devendo essa explicação. A gente vai usar água e a água ela tem uma propriedade chamada capilaridade. Capilaridade é a capacidade das substâncias, nesse caso da água, de subir por finos capilares, por finos tubos. Nesse caso, isso aqui não é um tubo, mas vai funcionar como um. O papel filtro de café, diferentemente de uma folha A4, você não vai conseguir reproduzir esse experimento numa folha A4, porque no papel filtro existem vários buraquinhos, poros, que permitem a filtragem. Nesse caso, como a gente não vai jogar a água e esperar que ela desça, a gente vai colocar o papel na água e esperar que ela suba. A água vai subir pelo papel filtro de café por causa da capilaridade, que é a capacidade da água, nesse caso, de subir por finos tubos. Isso acontece de verdade, cara. Nas plantas, no geral, por exemplo, as raízes puxam a água e os sais minerais e eles sobem pelo tronco da árvore, né? O xilema e o floema, que são como as nossas veias e artérias, elas levam a água e os sais minerais por todo o tronco até chegar nas folhas, para lá acontecer a fotossíntese. Experimento que a gente já fez, eu vou deixar aqui no card. Confere lá depois.
esse lance da capilaridade tem muito a ver com diferença de pressão hidrostática e muitas outras coisas. É como se a camada de ar que existe aqui, a pressão atmosférica, empurrasse a água e fizesse com que ela subisse para cá. Já vou mostrar como é que isso está acontecendo, tá? Ah, e claro, se o papel filtro de café tivesse sem nada, seria bem tranquilo. Mas ele está aqui com uma tinta, nesse caso a marrom. Na medida que a água vai subindo, tudo tranquilo. Mas quando ela encontrar a tinta marrom, que é um pigmento, ou uma mistura de pigmentos, vamos descobrir isso ainda, a água vai levar a tinta junto. E para onde a água subir, a tinta vai subir junto. Mas como é que isso é uma técnica de separação de misturas? Bem, se a tinta for de um único pigmento, ou ela vai ficar aqui embaixo, porque não consegue interagir com a água muito bem, ou ela vai acompanhar o caminho da água, subindo junto. Mas se a tinta tiver mais de um pigmento, um pode interagir bem com a água e o outro não. O que interage bem com a água segue a água para onde ela for. Se a água está subindo, um dos pigmentos vai subir junto. E se o outro não interage bem, ele não quer saber de água, ele vai querer ficar longe da água. Como a água está subindo, ele vai querer descer um pouco. Mal sabe ele que se descer demais, encontra um prato cheio d'água. Dito isso, sabendo o que é capilaridade, que é a capacidade da água subir por finos tubos, cromatografia, que é uma técnica de separação de misturas, papel filtro de café, que vai funcionar como um grande tubo, por causa dos seus vários poros que permitem a filtração, e as canetinhas coloridas, que são feitas de tintas à base d'água, que tem um ou mais pigmentos, que podemos separá-los usando essa técnica. Bora lá! Tá, e o que eu quero dizer com a água vai subir pelos furinhos do papel filtro por capilaridade? Tá aqui o papel filtro com vários porinhos, vários furinhos. Vou colocar ele na água. Na hora que eu colocar ele na água, a água vai molhar o papel naturalmente. Ela vai ver se é possível subir ou não, né? Como é que ela vai verificar isso? Se é alguma coisa que ela pode ir se agarrando, furinho por furinho. Vou colocar aqui, ó, só uma pontinha. A água vai subindo. Ela vai encontrando os furinhos e vai subindo um por um. Isso é a capilaridade acontecendo. Bora ver com um exemplo melhor? Olha aqui, um pedaço de papel toalha que a gente pode ver bem esse relevo dele, né? Vários furinhos. A gente vai ver que a água vai subir furinho por furinho, ó. Como ela preenche cada bolinha, uma por uma. Tentando pegar o foco. Só que o papel filtro tem vários e são muito pequenos. Por isso que a gente vê como se fosse algo contínuo, né? De uma vez. Não dá pra gente ver furinho por furinho. A gente consegue ver a água subindo. Júlio, dá pra eu fazer na folha A4? Não, cara, porque ela não tem esses furinhos, ela é bem contínua. Olha aqui. O papel vai molhar na água, mas não consegue subir. A água não vai subir muito além do nível dela. Sobe um pouquinho, que é essa parte mais clara do papel. Mas ela não consegue ir muito além disso, porque a folha A4 não tem esses poros. Dito isso, você fica pensando, poxa, dá para fazer com o papel toalha? Cara, só não vai ficar muito legal, porque como os furinhos deles são grandes e espaçados entre si, não vai ficar homogêneo a dispersão, né? A dispersão da tinta não vai ficar homogênea. Já eu mostro tudo isso para vocês. Bora então para o experimento em si.
Tá aqui nossa estrutura, eu molhei um pouco ali sem querer, vou começar rapidão. Aqui tem um prato com água, os papéis filtro, um palito de churrasco, um copo com fita para segurar o palitinho. Ai, cara, aqui é o verde claro e o verde escuro. O verde escuro aqui na esquerda e o verde claro aqui na direita. Bora lá, ó. A água sobe. Tem um pouco de água aqui nesse nível, mais ou menos. Esse mais claro é a água que vai subindo. Tem uma hora que ela vai encontrar com a tinta. No verde escuro vai acontecer agora. Juntei os dois, eles estavam separados. Aí acontecia mais devagar. Olha no verde claro como vai ficando aquela dispersão. A gente já consegue ver um tom mais azul por aqui, né? Mesma coisa no verde escuro, essa pontinha aqui tem um pouco de azul. Dá pra ver com muita força o azul aqui no verde escuro. Bora para as próximas cores. Aqui o laranja e o roxo. Tá subindo bem mais rápido. Que eu prendi, tá junto, os dois lados do papel filtro. Olha como o laranja vai subindo e o roxo também. A gente consegue perceber aqui no laranja uns tons de amarelo. E a gente vê aqui no roxo que essa parte aqui, essa tinta, ficou aqui embaixo. Enquanto essa galera aqui tá subindo junto com a água, a mesma coisa aqui no laranja. Tem uma parte que fica presa aqui que ela não consegue, não quer subir, enquanto a outra parte sobe junto com o fluxo da água. Isso aí tem a ver com as características químicas dos seus pigmentos. Aqui tem preto e marrom, o preto é o da direita e o marrom é o da esquerda. Quando as tintas estão molhadas, fica difícil de ver essas cores bem separadas. Mas na hora que passar um tempo e secar, a gente vê as cores bem separadas. A gente consegue ver que no marrom tem tons de azul. No preto, tem tons de azul. No marrom tá começando a aparecer. A gente vê que a cor azul aí tá presente em vários dessas tintas. E a mesma consideração que eu fiz no roxo, né? Existe aqui essa camada, essa tinta mais grossa que parece que não quer subir no marrom e no preto, enquanto o azul tá sempre subindo, né? Sempre que a gente vê a cor azul, ela sobe junto com a água. Isso é uma característica muito interessante desse material. E a gente já pode tirar uma consideração dele. O pigmento azul nas canetinhas coloridas, ele é bem hidrofílico ou polar. Ele segue o caminho da água. Ó como o preto ficou legal. Para ver bem bonito a diferença de uma tinta mais escura para uma tinta mais azul. Aqui tá eu chamei isso aqui de rosa escuro, mas disseram que era magenta. E aqui o azul escuro. Se tivesse mais gente aqui comigo, daria para cada um segurar dois e aí a gente ia vendo todos acontecendo ao mesmo tempo. Como eu tô aqui, eu montei a estrutura, né, prendendo o palito de churrasco, como se fosse um varalzinho. Aí eu vou de 2 em 2, não temos muita pressa. E eu também poderia ter colocado mais de uma tinta em um único papel filtro. Mas assim a gente observa melhor cada cor. Às vezes demora um pouco para subir, mas a gente considera várias coisas, principalmente como a quantidade dessa água no prato. Se fosse um pote de água com muita água, subiria um pouquinho mais rápido. Mas é o que eu disse, a gente não tem pressa. Ó,
Vê que essa camada aqui de azul mais escura, ela fica aqui embaixo, enquanto esse azul mais claro continua subindo. E aí eu posso continuar fazendo aquela consideração. O azul claro, o pigmento azul claro nessas tintas, né, nas tintas dessas canetas é um composto bem polar, bem hidrofílico. Ele vai para onde a água está indo. A água vai indo e leva ele junto. Aqui eu vou colocar o vermelho e o rosa. Lembra do que eu disse da teoria óptica das cores? O vermelho é uma cor primária. Será que a gente vai precisar fazer uma mistura de pigmentos para dar a cor vermelha? Bora lá! A tinta vermelha está querendo subir junto com a água. A tinta rosa parece que já parou. As cores, quando eu tiro o papel aqui, eu estou deixando elas aqui do lado, ó. Vê como elas estão ficando. Na medida que vai secando, a gente vê as cores que formam, a gente vê os pigmentos que formam as cores com mais clareza, né? Olha aqui o verde lá do começo, como a gente vê o azul bem direito, bem legal, bem forte. Mesma coisa com o laranja, que dá pra ver o amarelo com bastante força. Vou colocar no final todos eles. Calma pra gente observar. Legal. Como é que eu tô colocando, né? O papel filtro tem essa aberturazinha aqui. Que dá pra eu só colocar assim, ó, no palitinho de churrasco. Prende aqui bem legalzinho. Duas cores primárias, azul e amarelo. Será que precisa de mais de um pigmento para dar uma cor primária? Bora dar uma olhada. Olha como o azul sobe com muita facilidade, diferentemente... Não, o amarelo tá subindo também com muita facilidade, a gente até viu lá no laranja. Mas o azul vai com muita garra e vontade, tu é louco. O espaço do celular acabou, coisa boa. A gente teve que parar um tempo, tirei eles da água, mas logo voltei. Outra coisa importante é não deixar a tinta encostar na água, né? Senão ela vai sair do papel. Coisa que não aconteceu aqui em nenhum. Parece que por causa do ângulo, mas não encostou em momento algum. E as tintas vão subindo, né? Na medida que a água sobe, encontra as tintas e leva as tintas junto. Ela leva melhor as tintas que são mais hidrofílicas ou amigas da água. As polares são sempre as que sobem. A gente sempre vai ver a cor azul subindo. A amarela também é bem hidrofílica, a gente viu aqui ela subindo na cor laranja. Diferentemente do verde, que prefere ficar um pouco mais embaixo, já que ele não interage bem com a água. Ele quer ficar longe da água, como a água está subindo, ele pretende ficar aqui embaixo. Outra variação do teste que a gente pode fazer é com álcool, né? Que tem só um pouquinho mesmo, só para molhar o fundinho do prato. É o álcool comercial que se encontra no supermercado, ele é 46%. Aqui tem várias cores em um único papel filtro. Tem marrom, verde, laranja, azul claro, preto e roxo. E uma característica muito legal do álcool é porque ele é um composto orgânico, o etanol. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar, diferentemente da água que é 100% polar. E a gente viu que nas cores, como por exemplo o verde escuro, ele tem, ó, secou um pouco, deu até para ver o amarelo, ó. Que legal! O verde escuro tem 3 pigmentos para fazer ele. A gente vê aqui que o azul sobe e o verde fica. O azul sobe porque interage com a água e para onde a água vai, o azul escuro, o azul vai junto. O verde não interage tão bem.
porque a água é polar e o verde provavelmente é apolar. Só que, se a gente tem uma cadeia, se a gente tem um composto que é polar e apolar, ele vai conseguir escoltar, por assim dizer, esses compostos de uma maneira bem melhor. Bora ver como é que é isso na prática. O álcool também tem capilaridade. Talvez eu tivesse que colocar um pouco mais de álcool, mas é tranquilo. Deixar assim, que o álcool vai subindo. E ele vai levando as tintas. Quanto mais tinta você colocar, mais você vê os pigmentos. E ó, por que eu não gosto de fazer muito de uma vez? Porque o verde escuro com o laranja parece que eles vão se encontrar em algum momento, né? O verde escuro quis ir para a esquerda e o laranja quis ir para a direita. Ó, todo mundo sobe junto. Como o álcool é principalmente polar, ele vai dar prioridade a levar os polares, né? A gente vê que o azul sempre sobe, um pouco de azul no marrom, um pouco de azul no verde, o azul do azul e o azul do preto. Toda vez que o azul aparece, ele sobe. E a característica apolar carrega algumas cores, mas elas não vão tão para cima quanto o azul, que é polar. No final ficou assim todos os testes que a gente fez. Dá para ver que no verde escuro um pouco de azul e amarelo, no preto e no marrom um pouco de azul e vermelho, no azul escuro a mistura de azul claro com vermelho em diferentes quantidades, e isso que vai fazendo as cores das canetinhas, né? Mas a gente pode ver também que nas cores primárias, como o amarelo, o azul e o vermelho, eles são um único pigmento, não são misturas diferentes do verde, do marrom, do preto, do laranja, que tem um pouco de amarelo. Aqui está o teste feito no papel toalha, a gente consegue ter o mesmíssimo resultado, de ver que o verde escuro tem um pouco de azul. Se deixar secar mais um pouco, talvez a gente vê o amarelo, tenho essa certeza. Papel toalha, e aqui o último com álcool, como que as cores ficaram. Todas elas subiram tranquilo, como o esperado. O azul claro sempre que aparece sobe, porque os nossos solventes são principalmente polares. Mas é isso, galera. Encontramos alguns problemas durante a gravação, falta de celular ou falta de memória no celular. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, até a próxima. Ainda sobraram 10 segundos.